Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Que alegria poder compartilhar mais um momento de meditação na palavra de Deus com você. Hoje daremos continuidade à nossa série sobre a primeira carta de Pedro e nosso foco será no capítulo 3. Se você perdeu algum dos capítulos anteriores, não se preocupe. Cada estudo é uma oportunidade única de aprender algo novo e aplicar a nossa caminhada com Cristo. Hoje vamos conversar sobre relacionamentos, tanto no casamento quanto na sociedade, e também sobre como lidar com as adversidades, sempre à luz das Escrituras. Então, pegue sua Bíblia, reserve esse momento para crescer na palavra e vamos mergulhar juntos nesse capítulo tão rico e transformador. O primeiro ponto: o papel da mulher e do homem no casamento. 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 7. Pedro inicia este capítulo com uma mensagem especial para os casais. Ele diz: do mesmo modo, mulheres sejam submissas aos seus maridos, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo comportamento de suas esposas ao observarem a conduta honesta e cheia de respeito. Aqui, a submissão não deve ser entendida como inferioridade, mas como uma atitude de respeito que reflete o amor de Cristo e a humildade que ele demonstrou ao se submeter à vontade do Pai. Essa submissão é poderosa, especialmente quando um cônjuge ainda não conhece a Cristo. O testemunho de uma vida cristã pode ser uma ferramenta transformadora para alcançar o coração desse cônjuge, mostrando o poder da graça sem necessidade de muitas palavras. Mas Pedro também tem uma palavra especial para os maridos. Maridos, vivam com suas esposas de maneira compreensiva, honrando-as como parte mais frágil e coerdeiras da graça da vida, para que nada atrapalhe as suas orações. Isso significa que o marido deve amar, respeitar e cuidar da esposa, tratando-a como igual em valor diante de Deus, refletindo o amor sacrificial de Cristo pela igreja. O segundo ponto: como viver em harmonia e honra. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12, Pedro expande sua orientação para todos os cristãos, dizendo: finalmente, sejam todos de um mesmo ânimo, compassivos, amem uns aos outros como irmãos, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para que possam herdar uma bênção. Viver em harmonia é um desafio em um mundo onde o egoísmo e o orgulho frequentemente prevalecem. Mas Pedro nos convida a um estilo de vida contracultural, marcado pela misericórdia, humildade e pela disposição de perdoar. Ele reforça esse ponto citando o Salmo 34, que diz: quem quiser amar a vida e ver dias felizes deve refrear a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Essa passagem nos mostra que a busca pela paz e pela retidão não é apenas uma escolha, mas parte do chamado de Deus para a nossa vida. O terceiro ponto: o sofrimento por fazer o bem. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Pedro então aborda uma realidade difícil, mas comum na vida cristã: o sofrimento por fazer o bem. Ele escreve: quem é que lhes fará mal se vocês forem zelosos em fazer o bem? Mas, ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados são vocês. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Aqui, Pedro nos encoraja a enfrentar o sofrimento com fé e coragem, lembrando que ele não é sinal de abandono, mas sim de bem-aventurança. Mesmo em meio às adversidades,
Deus nos sustenta e transforma essas situações em oportunidades para o nosso crescimento espiritual e para testemunharmos da nossa fé. Pedro também nos ensina a estar sempre preparados para responder a quem perguntar sobre a esperança que temos, mas sempre com mansidão e respeito. Dessa forma, nosso testemunho será claro e honrará o nome de Cristo, mesmo diante de perseguições. O quarto ponto, a morte e ressurreição de Cristo, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Por fim, Pedro nos lembra do exemplo supremo de Cristo, dizendo: pois também Cristo sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. A morte e a ressurreição de Jesus são o fundamento da nossa fé. Ele, o justo, sofreu em nosso lugar, assumindo nossos pecados e nos reconciliando com Deus. Esse sacrifício perfeito é a razão pela qual podemos enfrentar as dificuldades com confiança e esperança, sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz. Pedro menciona ainda um momento misterioso em que Cristo, pelo Espírito, pregou aos espíritos em prisão. Embora essa passagem seja desafiadora de interpretar, o ponto central é claro: Cristo triunfou sobre o pecado e a morte, e agora está exaltado à direita de Deus, com todos os poderes e autoridades sujeitas a ele. Que capítulo incrível, não é mesmo? 1 Pedro, capítulo 3, nos desafia a viver em amor e harmonia, mesmo em tempos difíceis. Ele nos chama a sermos luz em nossos relacionamentos, a enfrentarmos o sofrimento com fé e a seguirmos o exemplo de Cristo em tudo. No próximo estudo, vamos continuar explorando essa carta tão rica e cheia de ensinamentos preciosos. Então, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo.